Fala galera, beleza? Aqui é o Antônio e hoje estamos de volta com mais um vídeo para falar agora sobre divisibilidade, começando o nosso curso de teoria dos números, beleza? Bom, para começar a falar de divisibilidade, a gente vai falar do algoritmo da divisão, que é o algoritmo que todo mundo conhece. Como é que a gente divide dois números de dzão e dzinho? É o seguinte, a gente divide o número dzão por d, a gente acha um quociente e acha um resto. E como é que esses quatro números se relacionam? A gente sabe que o dzão, que a gente costuma chamar de dividendo, é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Isso serve para quaisquer dois inteiros que eu pegar, dzão e dzinho, eu vou conseguir um inteiro qzinho e um inteiro r. Só que esse r tem que estar entre 0 e o divisor. Certo? Na verdade aqui nem é menor ou igual, porque se for igual, o resto dá 0. Então, dada essa unicidade de um número que a gente pode escrever, a gente pode resolver algumas questões com isso. Vamos resolver essa primeira aqui. Enquanto todos os inteiros que na divisão por 7 deixam um quociente igual ao resto. Bom, a gente sabe que quando a gente divide um inteiro n por 7, então esse n é igual a 7 vezes um certo quociente, que eu vou chamar de q, mais o resto. Só que esse quociente aqui é igual ao resto. Então, o n é igual a 7q mais q. Logo, n é igual a 8q. Só que a gente tem uma restrição, não é? Aquele resto tem que estar entre 0 e o divisor, que é 7. Então, o q, que é igual ao resto, está entre 0 e 7. Então, quais são os q's que satisfazem isso aqui? São q igual a 0, 1, 2, até o 6. O ideal seria testar todos esses valores para ver se funciona. E se a gente testar, a gente realmente vai achar os números 0, 8, 16, 24 e assim por diante. E são os números que resolvem isso. Vamos fazer um exemplo. Vamos pegar esse 8 aqui e dividir o 8 por 7, que é quando q é igual a 1. Então, a gente deve achar um resto igual a 1, certo? E realmente é o que acontece. Quando a gente multiplica, divide 8 por 7, a gente encontra o quociente 1 e o resto 1. Se a gente fizer isso com 16, com 24, também vai funcionar até o 8 vezes 6, que é 48. Tranquilo? A outra questão é o seguinte. Encontre o natural n, que ao ser dividido por 10 deixa resto 9, ao ser dividido por 9 deixa resto 8, e ao ser dividido por 8 deixa resto 7. Bom, eu posso dizer que esse n aqui é igual a quanto? É igual a 10 vezes um certo q1 mais 9. Só que esse n também é igual a 9 vezes um certo q2 mais 8, que também é igual a 8 vezes um certo q3 mais 7. E a gente tem que achar um n que satisfaça essas três equações. Olha o seguinte, esse resto aqui está no seu limite, porque o resto tem que ser menor que o divisor. Então, o resto aqui está no seu limite, porque se eu somar 1 a esse resto, ele vai ser 10. E ele não pode ser 10, ele se torna 0 se eu somar 1. Aqui é a mesma coisa, o resto não pode ser 9, ele tem que ser no máximo 8, então se eu somar 1, ele se torna 0. E aqui é a mesma coisa, se eu somar 1 a 7, ele se torna 8, então o resto é 0. Então o que eu vou fazer? Eu vou somar 1 a n. n mais 1 é igual a 10 vezes o q1 mais 10, que é igual a 10 vezes q1 mais 1. Ou seja, o n mais 1 é divisível por 10. Se eu fizer a mesma coisa aqui, eu vou achar que o n mais 1 é divisível por 9. n mais 1 é igual a 9 vezes q2 mais 1. E n mais 1 é igual a 8 vezes q3 mais 1. Ou seja, o n mais 1 é divisível por 10, 9 e 8. Então o que eu posso dizer? Se eu pegar o número, por exemplo, 10
vezes 9 vezes 8, esse número é divisível por 10, por 9 e por 8. Então, se eu fizer n mais 1 igual a 10 vezes 9 vezes 8, então eu tenho que n igual a 10 vezes 9 vezes 8 menos 1, que é uma solução do nosso problema. Beleza? Bom, pessoal, continuando no assunto de divisibilidade, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a notação de D divide A. Bom, essa notação é muito utilizada na matemática, especialmente em Olimpíadas, porque ela tem umas propriedades bem interessantes que nos ajudam a resolver muitos problemas. Beleza? Bom, vamos dar uma olhada. A gente diz que D divide A, com essa barrinha aqui vertical, se A for divisível por D. Ou seja, A é igual a D vezes um certo inteiro, que a gente chama de K, mas poderia ser qualquer coisa. Então, por exemplo, 5 divide 10. Por quê? 10 é divisível por 5. E além disso, os 10 é igual a 5 vezes o 2, onde o 2 é o nosso K. Tranquilo? Então a gente diz aí que D divide A quando A é divisível por D. Isso tem algumas propriedades. Por exemplo, se D divide A e D divide B, ou seja, se D divide dois inteiros, então D divide a soma desses inteiros, a diferença desses inteiros e o produto. Ou seja, digamos que o 5 divide 10 e o 5 divide 15. Então o 5 divide a soma, 15 mais 10, que dá 25, e a gente sabe que é divisível por 5. 5 também divide 15 menos 10, e 5 divide o produto, 15 vezes 10. E outra propriedade muito importante, que é na verdade um caso geral dessas duas propriedades aqui, é que D divide AX mais BY para todos x e y inteiros. O que isso significa? Se eu pegar esse A, que eu sei que D divide, e multiplicar por algum inteiro, e pegar o B e multiplicar por outro inteiro, e somar esses dois, o D ainda vai dividir toda essa soma junta. Então olha só, 5 divide 10 e 5 divide 15. Então eu posso dizer que 5 divide 10 vezes menos 3, mais 15 vezes 4. Onde meu x aqui é menos 3 e o meu y é 4. Certo? E a gente pode conferir isso. 5 divide 60 menos 30, 30. O que é verdade? 30 é divisível por 5, então 5 divide 30. Certo? Essas propriedades são muito importantes, porque em problemas de Olimpíada, principalmente essa última aqui, a gente pode fazer algumas manipulações que nos permitem descobrir novas propriedades. Tranquilo? Outra propriedade que a gente chama de transitividade é que se A divide B e B divide C, então o A divide C. Vamos pegar um exemplo aqui. O 7 divide 21 e o 21 divide 42. Então eu posso afirmar que o 7 divide 42. O que é verdade, né? 42 igual a 7 vezes 6, então 42 é divisível por 7. E por último, se D divide A, então eu posso dizer que o A é igual a 0 ou que o módulo de D é menor ou igual ao módulo de A. Isso é meio intuitivo, né? Vamos pegar um divisor aqui e supõe que ele vai ser maior do que o A. Então não vai ter um inteiro tal que esse A aqui é D vezes alguma coisa. Por exemplo, eu não vou ter, por exemplo, 5 dividindo um número menor que 5, como 3, 4, 2, isso é impossível, certo? Na verdade, o módulo, né? Quando a gente trata de inteiros negativos, a coisa muda um pouquinho. Mas se a gente pegar o módulo do divisor, ou ele vai ser menor ou igual ao módulo do cara que estou dividindo, ou esse A aqui vai ser igual a 0, já que todo número divide o 0, né? Por exemplo, 4 divide 0, 3 divide 0, e assim por diante. Bom, pessoal, vamos usar essas propriedades que a gente aprendeu aqui para resolver esses três problemas, tudo bem? Bom, primeiro problema, mostra que se 3 divide A mais 7B, para alguns A e B inteiros, então 3 divide A mais B. Bom, vamos usar as informações que a gente tem. O 3 divide A mais 7B. E além disso, eu sei que o 3 divide qualquer múltiplo dele. Então 3 divide 3, 3 divide 3x, 3y. Para ser mais específico, 3 divide 3 vezes 2b.
Antônio, para que eu vou usar isso? Olha só. 3 divide 6b. É o que está escrito aqui em cima. Então, a gente usa essa propriedade aqui, que se D divide A e D divide B, então D divide A menos B. Vamos juntar esses dois caras aqui. 3 divide, então, a diferença entre eles. A mais 7b menos 6b. Logo, 3 divide A mais B. Concluindo o que a gente queria, certo? Então a gente tem que ter essa manha assim, de visualizar que esses múltiplos de 3 podem ser mais específicos do que a gente imaginava. Por exemplo, 3 divide 6b, a gente utilizou isso para resolver o problema. Bom, no segundo, mostra que se 9 divide 13a mais 5b, então 9 divide 53a mais 37b. Então esses números aqui são meio malucos, né? São primos e tudo, como é que eu vou achar esses números? Olha só, vamos de novo coletar as informações que a gente tem. 9 divide 13a mais 5b. E seus múltiplos. Além disso, 9 divide qualquer múltiplo de 9. Inclusive, 9 vezes a mais b. Certo? Agora, olha o seguinte. Esse cara aqui, eu sei que 9 também divide esse cara vezes 3. Ou seja, 27a mais 27b. Então, além disso, eu sei que o 9 divide 26a mais 10b, que é o dobro disso aqui. Como a gente tem um múltiplo, a gente multiplica ele por 2 e ele continua sendo múltiplo. Agora vamos juntar essas duas equações que a gente conseguiu. Vamos somar elas. A gente tem então que 9 divide a soma 27a mais 27b mais 26a mais 10b. E essa conta aqui dá justamente 53a mais 37b, provando que a gente queria, certo? Então agora, Antônio, de onde você puxou essa ideia de multiplicar por 2 aqui, multiplicar por 3 aqui? Essas são visões que a gente tem dificuldade para ter no início, mas só resolvendo bastante questão, bastante problema, a gente consegue começar a perceber essas coisinhas dos problemas, tranquilo? Bom, essa última questão mostra que se 17 divide 3a mais 2b, então 17 divide 10a mais b. Seguinte, pessoal, eu sei que 17 divide 3a mais 2b e seus múltiplos. E além disso, 17 divide 17a mais 17b, que é múltiplo de 17, certo? Agora, olha o seguinte. Eu sei que 6 vezes 3 dá 18. E 18a para 17a é só 1a. Então vamos tentar usar isso aí. 17 divide 6 vezes isso, que é 18a mais 12b. Agora, se a gente juntar essas duas equações aqui, a gente acha que 17 divide, vamos subtrair essa daqui dessa daqui, 18a mais 12b menos 17a menos 17b. Logo, 17 vai dividir a menos 5b. Antônio, não é isso que o problema pede. É verdade, mas olha o seguinte. 17 não divide 3a mais 2b, então ele divide o triplo disso também. 17 divide 9a mais 9b. Não, desculpa, 6b. Certo? E essa equação aqui, quando eu juntar com essa, vai resolver o meu problema. Olha só. Vamos juntar essa aqui e essa aqui. Somar essas duas. Então eu tenho o quê? 17 divide 9a mais 6b mais a menos 5b. Olha só que legal. 9 mais 1, 10. Então 17 divide 10a e 6 menos 5 dá 1. Mais b. Que é justamente o que o problema pediu. Certo? Também são coisas que são difíceis de enxergar quando a gente vê isso pela primeira vez.
Mas com a prática, com a resolução de várias questões, vários problemas, a gente começa a ter essa visão aí especial que nos permite matar essas questões. Tranquilo? Bom, galera, se vocês gostaram do vídeo, deixem aquele like, comentem aí com sugestões, opiniões, reclamações, qualquer coisa que você tenha para falar. E se inscreva no canal se você gostou do vídeo e se você quer mais vídeos como esse. Beleza, galera? É isso aí. Valeu e falou!